Você já se perguntou quem realmente toma as decisões dentro da organização das Testemunhas de Jeová? Quem de fato aperta os botões que controlam o destino, as regras e a fé de mais de 8 milhões de pessoas ao redor do mundo? A resposta que você ouve no Salão do Reino pode não ser a história completa, e o simples ato de fazer essa pergunta já é visto com desconfiança. Muitos acreditam piamente que a liderança vem do céu, que Jesus Cristo, de seu trono celestial, guia sua organização na terra. Acreditam que as diretrizes, as doutrinas e até mesmo as correções vêm de uma fonte divina, transmitida de forma pura e direta para o seu povo, através de um canal escolhido. É uma crença que oferece conforto, propósito e, acima de tudo, certeza. Essa crença cria um ambiente de imensa confiança e lealdade inquestionável. Afinal, se as instruções vêm diretamente de Deus, questioná-las seria o mesmo que questionar o próprio Criador. Seria um ato de deslealdade, de falta de fé e talvez até mesmo de orgulho satânico. A estrutura é projetada para que a dúvida seja vista como um defeito espiritual do indivíduo e não como uma falha do sistema. No entanto, a realidade do dia a dia, para quem observa com atenção, revela uma hierarquia bem humana, uma cadeia de comando tão rígida e vertical quanto a de qualquer exército ou corporação multinacional. As decisões não chegam como uma revelação espiritual individual para cada membro. Elas descem do topo para a base através de cartas oficiais, manuais de regras sigilosos e publicações cuidadosamente controladas. Hoje vamos puxar essa cortina. Vamos além da resposta oficial e investigar a verdadeira estrutura de poder da torre de vigia. Vamos expor a hierarquia, identificar os centros de decisão e entender como as políticas que afetam a sua vida, a da sua família e a de seus amigos são realmente formuladas e implementadas. No topo dessa pirâmide humana encontra-se um grupo pequeno, recluso e incrivelmente poderoso que detém a autoridade máxima sobre todos os aspectos da vida de uma testemunha de Jeová. Esse grupo é conhecido publicamente como o corpo governante, e é a partir deles que todo o poder emana. Este vídeo não é para quem busca respostas fáceis. É para quem tem a coragem de fazer a pergunta proibida: quem realmente está no comando? A jornada que faremos hoje nos levará aos bastidores de uma das organizações mais centralizadas e controladoras do mundo. Prepare-se, porque a estrutura de poder da torre de vigia é mais humana, mais política e mais calculista do que a maioria dos seus seguidores jamais ousaria imaginar. O corpo governante é o verdadeiro centro de poder da organização. Não é um conceito abstrato ou um comitê simbólico, é um conselho real, um exclusivo clube de homens, atualmente com sede no luxuoso complexo de Warwick, no estado de Nova York. Eles se autoproclamam o escravo fiel e discreto, uma figura mencionada por Jesus em Mateus 24, e afirmam ser o único canal de comunicação de Deus para a humanidade hoje. Mas como alguém chega a essa posição de poder supremo, equivalente a um pontífice ou um profeta para milhões de fiéis? Não há eleição, não há processo democrático, não há votação por parte dos membros. Um novo membro do corpo governante é escolhido pelos membros já existentes. É um sistema de cooptação interna, onde um círculo fechado se auto-perpetua, escolhendo os sucessores que provaram, ao longo de décadas de serviço em Betel, ser absolutamente leais à estrutura. Homens que pensam da mesma forma e que não vão desafiar o status quo. Historicamente, essa estrutura nem sempre existiu. Nos primórdios, sob Charles Taze Russell,
A liderança era centralizada na figura do presidente. Após sua morte, um longo processo de consolidação de poder levou à formação de um comitê diretivo que, com o tempo, assumiu essa autoridade messiânica. Eles não são apenas administradores, eles se veem como os guardiões da doutrina e da vontade de Deus. Uma vez no cargo, o poder deles é absoluto e incontestável. Eles têm a palavra final sobre tudo. Primeiro, a doutrina. O corpo governante pode reinterpretar qualquer passagem da Bíblia a qualquer momento. Uma verdade que foi ensinada por 50 anos pode ser descartada da noite para o dia, como velha luz, e uma nova luz é apresentada como a nova verdade obrigatória. Eles literalmente definem o que os membros devem acreditar para serem salvos. Segundo, as regras. Eles ditam cada aspecto da vida de um membro, criando um código de conduta que vai muito além do que está na Bíblia. Definem o que vestir, que tipo de entretenimento é aceitável, com quem se pode namorar, as regras para o casamento e o divórcio e até mesmo decisões médicas de vida ou morte, como a infame proibição de transfusões de sangue. Terceiro, as publicações. Cada palavra publicada na revista A Sentinela ou no site jwt.org é escrita e aprovada sob sua direção. Eles controlam 100% da informação que o rebanho consome, criando uma bolha informacional onde a única perspectiva válida é a da liderança. E, finalmente, as finanças. Eles têm controle total sobre o portfólio multibilionário da organização, decidindo como os donativos são gastos, gerenciando o vasto império imobiliário global e determinando as políticas financeiras para mais de 100 filiais em todo o mundo. Nos últimos anos, com a ascensão do JW Broadcasting, esses homens deixaram de ser figuras anônimas e se tornaram celebridades religiosas. Seus rostos e vozes são transmitidos mensalmente para milhões de lares, solidificando sua autoridade e criando um culto à personalidade que antes era fortemente condenado pela própria organização. Em resumo, eles são o Conselho de Diretores, o Supremo Tribunal e o Comitê Teológico, tudo em um só. O poder absoluto do corpo governante não seria eficaz sem uma estrutura hierárquica impecável para garantir que suas ordens sejam executadas em cada congregação do mundo. Pense nisso como uma pirâmide de comando militar, onde a ordem do general no topo chega ao soldado na linha de frente sem desvios. No topo da pirâmide está o corpo governante, os estrategistas, que definem a política global a partir de Warwick, Nova York. Eles são o cérebro da operação, tomando as decisões que moldarão a vida de todos abaixo deles. Logo abaixo estão os departamentos de Betel na sede mundial. Estes são os executivos da corporação. O departamento de redação produz o conteúdo doutrinário, o departamento jurídico lida com os inúmeros processos e a imagem pública, e o departamento de serviço supervisiona a obra mundial de pregação. Eles transformam as decisões teóricas do corpo governante em manuais, cartas e diretrizes práticas. A seguir, na cadeia de comando, temos as comissões de filial, ou o Betel de cada país. Eles são os gerentes regionais. Sua função é receber as ordens da sede mundial e traduzi-las e implementá-las em seus respectivos territórios. Eles garantem que a política seja seguida de acordo com as leis e a cultura locais, mas sem nunca, jamais, desviar da diretriz principal. Para garantir que as filiais e congregações estejam na linha, existem os superintendentes de circuito. Eles são os auditores ou gerentes de campo. Sua função é viajar constantemente, visitando cada congregação de seu circuito
a cada 6 meses. Eles verificam os registros financeiros, observam as reuniões, avaliam o desempenho dos anciãos locais e dão discursos de encorajamento, que na prática servem para reforçar as últimas diretrizes da sede. E na base da gestão estão os anciãos locais. Eles são os supervisores de chão de fábrica, a infantaria da liderança, responsáveis por implementar as regras diretamente na vida dos membros. Um ancião em uma pequena cidade no interior do Brasil é obrigado a aplicar uma regra sobre desassociação decidida por um comitê em Nova York, mesmo que sua consciência ou compaixão lhe digam o contrário. O princípio fundamental que une todas essas camadas, a argamassa que mantém a pirâmide de pé, é a obediência inquestionável. A ideia de esperar em Jeová é frequentemente usada como uma ferramenta para silenciar qualquer tipo de questionamento ou dissidência. Um ancião local que expressa dúvidas sobre uma nova diretriz não é visto como alguém com uma opinião válida, mas como alguém espiritualmente fraco ou com pensamento independente, um dos piores pecados dentro da organização. Ele pode ser aconselhado pelo superintendente de circuito e, se persistir, pode perder seus privilégios ou até ser removido. Essa estrutura garante que a vontade do pequeno grupo em Warwick seja replicada com fidelidade militar em todo o globo, criando uma uniformidade de pensamento e prática que é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior fraqueza da organização. Para entender o alcance real desse poder, não basta olhar para o organograma, precisamos ver como ele é exercido na prática, através das decisões controversas que moldam vidas. Vamos analisar 3 casos emblemáticos: o controle da doutrina e a geração sobreposta. O caso mais famoso é a mudança constante na interpretação da geração de 1914. Por décadas, milhões de TJs acreditaram que o fim viria antes que todos os contemporâneos de 1914 morressem. Quando isso se tornou matematicamente impossível, o corpo governante não admitiu um erro. Em vez disso, eles criaram do zero a doutrina das gerações sobrepostas, uma ginástica teológica que funde 2 gerações em uma para estender o prazo indefinidamente. Essa decisão não foi debatida, foi anunciada como uma nova verdade vinda do escravo fiel, e milhões de pessoas tiveram que ajustar sua fé da noite para o dia. Este exemplo demonstra o poder absoluto do corpo governante de redefinir a própria verdade. Eles não estão apenas interpretando a Bíblia, eles estão ativamente a alterando para se adequar às suas necessidades institucionais e exigem que todos aceitem a nova versão sem questionar a antiga. O controle da justiça e a regra das 2 testemunhas. O poder do corpo governante se estende ao sistema de justiça interno. O processo de desassociação é ditado por um manual secreto para anciãos, o livro Pastoreiem o Rebanho de Deus. Uma das regras mais controversas, vinda diretamente do corpo governante, é a exigência de 2 testemunhas para comprovar um pecado, mesmo em casos de abuso sexual infantil. Essa política, na prática, torna quase impossível punir predadores que agem em segredo. Um ancião local, mesmo que acredite 100% na vítima, está de mãos atadas pela regra. Ele é instruído a não envolver as autoridades para não manchar o nome de Jeová. O corpo governante, a partir de Nova York, controla a própria definição de justiça dentro da organização, muitas vezes com consequências devastadoras para as vítimas. A compaixão de um ancião local é irrelevante se o procedimento do livro não for seguido. A justiça não pertence à vítima ou à comunidade, mas à burocracia central, o controle das finanças e a tomada dos salões do reino.
Em um movimento corporativo brilhante e audacioso, há alguns anos o corpo governante emitiu uma diretriz mundial para que todas as congregações transferissem a propriedade legal de seus salões do reino para a corporação central nos Estados Unidos. Com uma única decisão, eles nacionalizaram, ou melhor, internacionalizaram, um portfólio imobiliário global de bilhões de dólares, retirando qualquer autonomia ou propriedade das congregações locais sobre os bens que elas mesmas construíram e pagaram com seus próprios donativos. Essa decisão não foi uma sugestão, foi uma ordem, e ela demonstra, talvez mais do que qualquer outra coisa, onde o poder real reside. Não está nas mãos dos membros que doam e constroem, mas nas mãos do pequeno círculo de homens que pode, com uma canetada, se tornar dono de tudo. Quando analisamos essa estrutura de poder, as decisões unilaterais e a gestão de ativos, é impossível não notar a semelhança gritante com uma grande corporação multinacional. A fachada religiosa se dissolve e o que vemos é a JW.org SA. Vamos fazer a analogia ponto a ponto. O corpo governante funciona como o conselho de administração, Board of Directors, e o CEO de uma empresa. Eles não apenas definem a visão e a estratégia de longo prazo, mas também se envolvem nas decisões operacionais, aprovando o produto final, que são as publicações e vídeos. A sede mundial em Warwick é a matriz corporativa global, um complexo multimilionário de onde emanam todas as ordens. É o cérebro e o centro nevrálgico da operação, com seus diversos departamentos funcionando como as divisões de uma grande empresa. As filiais, Bethel, em cada país, são as sucursais regionais. Elas são responsáveis pela distribuição do produto e pela implementação das políticas corporativas em seus mercados locais, garantindo a uniformidade da marca. A marca JW.org, com seu logo azul e design limpo, é a identidade visual da corporação. Ela está em todos os lugares, desde os carrinhos de publicações nas ruas até os vídeos de alta produção, criando um reconhecimento de marca global e consistente. As publicações e vídeos são o departamento de marketing e relações públicas. São ferramentas cuidadosamente elaboradas para atrair novos clientes, convertidos, e manter a lealdade dos clientes existentes, membros, sempre apresentando uma imagem positiva e controlada da empresa. Os membros são o ativo mais genial do modelo de negócios. Eles são, ao mesmo tempo, os consumidores fiéis do produto e a força de trabalho não remunerada que executa todas as operações de base, desde a venda, pregação, até a manutenção das lojas, salões do reino. E os ativos? São o vasto portfólio imobiliário, os investimentos financeiros e o fluxo de caixa gerado por doações globais. A gestão desses ativos segue uma lógica corporativa: maximizar o retorno e consolidar o poder. A única grande diferença é que a legitimidade desta corporação não vem de acionistas ou do mercado, mas de uma alegação de autoridade divina. É um modelo de negócios disfarçado de movimento espiritual, e essa fachada é o que o torna tão poderoso e imune a críticas internas. Essa estrutura de poder absoluto e centralizado não é apenas um diagrama organizacional. Ela tem consequências profundas e reais na vida das pessoas. O controle total exercido por um pequeno grupo de homens a milhares de quilômetros de distância cria um ambiente propenso a vários problemas sistêmicos. Primeiro, a falta de responsabilização. Quando um erro doutrinário é cometido, ou quando uma política causa danos, como a gestão de casos de abuso, o corpo governante
não presta contas a ninguém. Não há um conselho externo, não há eleições, não há um órgão fiscalizador. Eles são a fonte da lei, os juízes e os executores. Essa ausência de freios e contrapesos permite que erros se perpetuem por décadas. Segundo, a supressão do pensamento crítico. Em um sistema top-down, a obediência é a virtude máxima. O pensamento independente é visto como uma ameaça. Os membros são condicionados desde cedo a aceitar o que vem do escravo fiel sem questionar. Isso cria uma cultura de conformidade, onde as pessoas têm medo de expressar dúvidas, resultando em uma estagnação intelectual e espiritual. Terceiro, a vulnerabilidade a erros de um pequeno grupo. O destino de 8 milhões de pessoas repousa sobre a sabedoria, a saúde mental e a integridade de menos de uma dúzia de homens. Se esse pequeno grupo cometer um erro de julgamento, seja financeiro ou doutrinário, as consequências são globais e afetam milhões de vidas. Não há diversidade de pensamento para corrigir o curso. Quarto, o desprezo pelas necessidades e culturas locais. Uma regra criada em Nova York para resolver um problema percebido nos Estados Unidos é aplicada com o mesmo rigor em uma aldeia na África ou em uma comunidade na Amazônia, onde a realidade e os desafios são completamente diferentes. A abordagem tamanho único da liderança centralizada frequentemente ignora e invalida as culturas e necessidades locais. Quinto, o impacto psicológico nos seguidores. Viver sob um sistema onde sua salvação, sua família e sua vida social dependem de sua obediência a um grupo de homens cria um ambiente de ansiedade e medo constantes. O medo de cometer um erro, de dizer a coisa errada, de ser julgado e expulso, é uma força poderosa que garante a conformidade, mas a um custo emocional altíssimo. Essa estrutura de poder não apenas define quem manda, ela define a própria experiência de ser uma testemunha de Jeová, uma experiência de submissão a uma autoridade humana distante e inquestionável. A perda de agência pessoal é talvez a consequência mais profunda. O indivíduo é ensinado a terceirizar sua consciência para a organização. Em vez de se perguntar o que a Bíblia me ensina a fazer, a pergunta se torna: o que o corpo governante diz para fazer? Essa transferência de responsabilidade moral é o que permite que pessoas boas participem de práticas cruéis, como o ostracismo de seus próprios filhos, acreditando que estão apenas obedecendo a Jeová, quando na verdade estão obedecendo a uma política formulada por um comitê em Warwick. E assim, o quadro se completa. A imagem de uma liderança celestial, descentralizada e guiada pelo Espírito Santo, se desfaz para revelar uma estrutura de poder muito terrena. Um pequeno grupo de homens, autonomeados, operando de uma sede nos Estados Unidos, com poder absoluto para ditar a doutrina, as regras e o destino financeiro de milhões de pessoas ao redor do globo. Vimos como esse poder é exercido através de uma hierarquia militarmente rígida, como ele resulta em decisões controversas que afetam vidas profundamente e como a organização inteira opera de maneira surpreendentemente similar a uma corporação multinacional, com o corpo governante atuando como seu conselho de administração todo-poderoso. Isso nos leva de volta à nossa pergunta final, a mais importante de todas. Olhando para essa estrutura, a hierarquia rígida, as decisões unilaterais, o controle financeiro centralizado, a exigência de obediência cega, a supressão da dissidência, será mesmo que isso é o reflexo de uma orientação divina? Ou estamos diante de um grupo de homens com interesses muito humanos, o acúmulo de poder,
o exercício do controle, a influência sobre milhões e a perpetuação de uma instituição que eles mesmos lideram e da qual dependem para seu status e propósito. A resposta não é simples e cabe a cada um de nós, armados com os fatos, refletir honestamente sobre a natureza desse poder. O apóstolo João alertou os cristãos a provar as expressões inspiradas para ver se originam de Deus. O desafio hoje continua o mesmo. Eu quero saber a sua opinião. A sua voz é importante nesta discussão. Deixe nos comentários o que você acha. A liderança das Testemunhas de Jeová é uma teocracia espiritual, um reflexo da vontade de Deus na Terra, ou um sistema de controle puramente humano. Se este vídeo te ajudou a entender melhor os bastidores da organização, a conectar os pontos e a ver a estrutura de poder com mais clareza, curta e compartilhe. Sua partilha pode ser a peça que falta no quebra-cabeça de outra pessoa que está buscando respostas. E não se esqueça de se inscrever para mais análises profundas como esta. Nosso objetivo aqui não é dar respostas prontas, mas fornecer as informações para que você possa encontrar as suas próprias. Obrigado por assistir.